Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula de número 11, onde nós vamos falar sobre teoremas e leis de conservação. Nessa primeira videoaula, nós vamos tratar o assunto da conservação do momento linear, que é um assunto que na verdade nós já discutimos um pouquinho lá atrás, só que agora nós vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente, vamos usar um tratamento um pouco mais vetorial, porque agora nós vamos falar sobre o movimento que acontece em duas e três dimensões, né? Movimentos que acontecem no plano e no espaço tridimensional. Então a gente pode começar imaginando o movimento de uma partícula, pode ser o movimento de um inseto voando numa sala, cuja trajetória é algo parecido com esse desenho aqui. Observe que essa curva aqui não é uma curva que cabe no plano, né? Ela, embora esteja representada aqui no plano, né? Ela é uma curva tridimensional. Como vocês podem ver, ó, essa parte aqui, ela está mais para frente do que o restante da curva, né? Dando a impressão de que ela entra lá para trás e entra no plano da tela. Então vamos pensar que isso aqui é um movimento tridimensional que descreve o movimento de alguma coisa, tá? Se a gente quiser saber a posição da partícula num determinado instante de tempo, a gente precisa fixar um sistema de coordenadas, como nós já discutimos, pegar um ponto de referência, que é a origem do sistema de coordenadas, né? Então, esses versores aqui, eles só falam para mim qual que é a direção x, y e z. Mas a origem do sistema de coordenadas é um ponto O em consideração aqui. E medir o vetor posição, da posição da partícula em relação à origem. Então, num determinado instante de tempo, a posição da partícula vai ser representada por um vetor, o qual depende do instante de tempo considerado, né? Aqui eu estou pensando num instante de tempo que eu estou chamando de t1. Nessa posição, se isso aqui representa o movimento de alguma coisa, então nessa posição vai existir também associado ao movimento da partícula uma velocidade. E essa velocidade é representada por um vetor que também pode assumir diferentes valores em instantes diferentes, né? Então, nesse instante de tempo t1 aqui, a posição da partícula é essa representada pelo vetor em amarelo e a velocidade é essa representada pelo vetor em azulzinho aqui. Se a gente pensar na primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton diz que a tendência natural do movimento é de um movimento que mantém a velocidade constante em linha reta, né? Então, se nesse instante de tempo a partícula está numa posição, tem um vetor velocidade como representado aqui na figura, a gente pode esperar pela lei da inércia que no instante de tempo posterior a velocidade vai se manter igual, vai se manter constante e o movimento da partícula vai ser um movimento em linha reta. Então, de acordo com a lei da inércia, o que a gente esperaria que acontecesse seria algo parecido com isso aqui, né? Se essa é a posição da partícula no instante t1, no instante t2 posterior vai ser algo de tal forma que a trajetória seja linear e a velocidade se mantenha constante. Veja que aqui o vetor velocidade possui aproximadamente o mesmo tamanho do que ele tinha antes e manteve a direção, né? Só que não é isso que acontece nesse movimento aqui. Como eu já antecipei para vocês, essa linha em laranjado aqui fala qual é a trajetória da partícula. Então a trajetória da partícula não é essa daqui representada. Isso aqui é o que deveria acontecer pela lei da inércia. No entanto, não é isso que acontece. Por que isso aqui não acontece? Porque certamente deve existir alguma força responsável por quebrar essa tendência natural do movimento, né? Porque se a tendência natural era de fazer essa linha reta e isso não acontece, é porque tem alguma força responsável em fazer a partícula manter a trajetória conforme desenhado aqui. Então esse movimento aqui, ele é ditado pela ação de forças, né? A gente sabe que num instante de tempo posterior, a posição da partícula vai ser outro lugar, mas ainda em cima da curva, né? E não em linha reta como a gente tinha desenhado anteriormente. Então certamente deve existir alguma força responsável por curvar o movimento dessa partícula, tá? Como que essa força interfere no vetor posição? Como é que a força dita ou ajuda a gente a saber como é que o vetor posição ele vai evoluir com o tempo? Quer dizer, sabendo como é a interação, sabendo como que esse corpo aqui interage com o restante do mundo, como é que a gente como é que a gente faz para prever o movimento que esse treco aqui vai fazer? A gente tem uma lei que dita qual é essa relação. E essa lei é a segunda lei de Newton, que fala que quando tiver uma força agindo sobre uma partícula, é, essa força vai interferir no movimento dessa maneira aqui, ó. Ela vai ser a intensidade da força vai ser igual à variação
temporal do momento linear da partícula, como a gente já discutiu lá atrás na lei de Newton. Só que aqui, ó, note a forma vetorial, né? Agora a gente está considerando todas as três dimensões do espaço. Vamos explorar um pouquinho mais essa relação entre força aplicada e o movimento das partículas, né? Então, essa é a primeira lei de Newton, escrito na forma diferencial assim, mas nós podemos também escrever ela de uma maneira integral, né? Eu posso integrar os dois lados dessa equação, integrar no tempo, né, de um intervalo de tempo do instante inicial 0 até o instante final t. E do lado direito da equação, a integral da derivada vai dar simplesmente a própria função, né, aplicado no instante t e no instante 0. Então é a variação do momento linear entre os instantes 0 e instante t. Do lado esquerdo eu vou ficar com a integral da força. Aí vai depender muito de como que é essa força aqui. Eu vou representar simplesmente assim, a integral da força no tempo. Mas é interessante a gente pensar que essa equação aqui é uma equação vetorial. Então, quando eu escrevo que a variação do momento é igual à integral da força, isso aqui significa que a variação do momento na direção x é igual à integral da componente da força que está na direção x. Basta abrir esses dois vetores aqui na forma de componentes, né? A gente vai ver que a variação do momento na direção x é igual à força aplicada na direção x. Ou seja, a componente da força que age na horizontal só tem a capacidade de interferir no movimento horizontal da partícula, no movimento que acontece na direção x. Da mesma maneira, a componente da força que age na direção y só tem a capacidade de agir na componente do momento linear que age na direção que está na direção y também, e assim por diante, né? Então, essa decomposição aqui faz, de certa forma, reduz o problema vetorial que a gente tem em três problemas escalares, né? Só que eu sei como é que é o comportamento de uma... A gente já estudou movimento em uma dimensão lá atrás, né? Então, na verdade, o que acontece é tudo aquilo que a gente já estudou acontece na direção x, acontece na direção y, acontece na direção z ao mesmo tempo, né? Com as suas devidas componentes. Dessa equação aqui, eu posso tirar algumas conclusões. Por exemplo, se a força resultante que age sobre a partícula for nula, e esse caso representa a partícula não interage com ninguém, né? Se a força resultante for nula, o que acontece? Significa que todas as componentes da força resultante é nula, né? Para uma força ser nula, todas as componentes precisam ser nulas. E, consequentemente, por essas três equações aqui em cima, se a força é nula, significa que a variação do momento linear nas três direções é zero. Ou seja, dizer que a variação do momento linear é zero é a mesma coisa que dizer que o momento linear não varia, né? Então ele não varia na direção x, não varia na direção y, não varia na direção z. E esse vetor momento linear como um todo é um vetor constante. Quer dizer, as três componentes do momento linear mantêm-se constante. Essa é a lei da conservação do momento linear. A gente já tinha estudado ela lá quando a gente estava falando do movimento em uma dimensão. E isso aqui é uma análise parecida, só que agora a gente está pensando no movimento que acontece em mais dimensões, né? E como a gente viu, o resultado é o mesmo. Quando a força resultante é nula, ou seja, quando uma partícula não interage com o meio externo, o momento linear dessa partícula vai ser conservado, vai ser constante, não vai mudar. O que significa também que a velocidade não vai mudar, né? Porque se o momento linear ele é constante, o momento linear é essencialmente a velocidade, né? Multiplicado pela massa, mas é essencialmente a velocidade. Então quer dizer que a velocidade da partícula se mantém constante. Tá, isso para quando a gente pensa num sistema composto por uma única partícula. Por exemplo, aqui eu estou vendo o que acontece com... Deixa eu voltar aqui. Com essa partícula desenhada aqui, que tem essa trajetória, quando tem força agindo sobre ela ou não. Isso é uma coisa. Agora, e quando a gente pensa num sistema onde várias partículas estão presentes? A gente pode pensar que isso aqui é um monte de bolinha dentro de uma caixa. E essas bolinhas elas podem eventualmente colidir com a parede da caixa, elas podem colidir uma com a outra, então é um sistema composto por várias partículas. E essas partículas elas podem interagir entre si. Então, certamente o movimento de uma vai acabar interferindo no movimento da outra e vice-versa, né? Porque é um sistema que depende do coletivo. O que a gente pode dizer sobre um sistema como esse daqui? Eu sei que o momento linear de uma partícula individualmente deve ser conservado quando não tem força agindo sobre ela. Foi o que a gente acabou de ver ali atrás.
E quando a gente pensa num sistema com muitas partículas, o que acontece? Bom, eu vou representar da seguinte forma. Ó. Vamos pensar que isso daqui é um sistema, cada partícula tem o seu próprio movimento aqui. Eu não vou desenhar a trajetória de todo mundo, para não ficar um desenho muito bagunçado, né? Mas num determinado instante de tempo, a gente tira uma fotografia e as partículas têm essas posições aqui. Cada partícula tem a sua própria velocidade, porque cada uma delas está seguindo o seu caminho, a sua trajetória, tem seu próprio movimento. Então, nesse instante de tempo em que essa foto foi tirada, cada partícula tinha uma velocidade. E essa velocidade vai ser representada por esses vetores em azul aqui na figura. Então, veja, isso dá uma ideia de como que o sistema está caminhando como um todo quando a gente olha para essa imagem, né? Quer dizer, essa partícula aqui tem uma velocidade apontando para cá, então ela deve estar se movimentando assim, essa daqui deve estar se movimentando para a direita, essa para a esquerda e assim por diante. Então tá, então cada uma tem a sua posição, cada uma tem a sua velocidade. Consequentemente, se tem velocidade, tem também momento linear, que aponta inclusive na mesma direção que a velocidade, né? Então a gente pode tanto pensar que esses vetores aqui representam a velocidade da partícula, ou o momento linear, porque em termos de direção é a mesma coisa, né? Tá. E aí a gente podia imaginar o seguinte: se ninguém interagir com ninguém, se nenhuma partícula influenciar no movimento da outra, nenhuma trombar na outra, o movimento de cada uma delas aqui vai ser um movimento em linha reta, porque a tendência é natural do movimento, né? As partículas vão se movimentar em linha reta. Então pensa que todas elas estão se movimentando em linha reta de acordo com esses vetores aqui. E é isso que aconteceria. Mas, se uma delas, se elas começarem a interagir uma com a outra, elas vão começar a trocar forças uma com a outra. E aí o movimento em linha reta não vai mais acontecer. Porque o movimento retilíneo uniforme pressupõe que a força resultante que age sobre cada partícula vai ser zero. Se tiver força, se tiver interação da partícula com o mundo externo, aí isso já não é mais verdade, né? Então o movimento dela começa a ser alterado. Eu vou representar aqui, por verde, as interações. Então, o que são interações? Como que uma partícula interage com a outra? Essa interação pode ser de várias maneiras. Pode ser tanto por colisão, as partículas batem, trombam uma na outra. Pode ser também, se a gente pensar que essas bolinhas são cargas elétricas, elas interagem eletricamente, né, repelindo ou atraindo uma a outra. Podem ser vários tipos de atrações, pode ser atração gravitacional, pode ser vários tipos de interações. Mas seja lá qual for esse tipo de interação, nós representamos todo e qualquer tipo de interação por forças. Então, matematicamente falando, são só vetores representados aqui por esses vetores em verde, né? Observem também que elas acontecem aos pares, todas elas, ó. Então, olha só, essa forcinha aqui, ó, o que é esse vetorzinho verde? É responsável pela interação dessa partícula enlaranjada aqui com essa. Mas se essas duas aqui interagem uma com a outra, né, se tem um vetor F puxando essa bolinha aqui para a direita, pela terceira lei de Newton vai ter o vetor menos F ali puxando a outra para a esquerda, né? Então o par ação e reação, ó, tem uma forcinha aqui representando a interação de A com B e aqui de B com A, né? E note que isso acontece para todas as forças, ó. Esse interage com esse por meio dessa forcinha e essa outra força aqui é a força de reação desta, né? E assim por diante. Nesse desenho aqui, propositalmente, eu coloquei uma partícula separada aqui, ó, que não interage com nenhuma das outras. Não tem problema, né? Significa que algumas delas interagem, outras não, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero saber o que vai acontecer com o movimento desse sistema agora que todo mundo está interagindo. Todo mundo não, mas que as partículas estão interagindo uma com a outra, tá? E aí eu vou pensar da seguinte maneira, ó. Cada uma dessas partículas aqui possui um momento linear, que é a quantidade de movimento de cada uma delas. Nós podemos definir o momento linear do sistema, ou o momento linear desse conjunto de partículas aqui, como sendo uma coisa só. Eu posso pensar que esse conjunto de partículas, esse sistema de partículas, não é um monte de coisa, mas uma coisa só. Que coisa só que é essa? É essa caixinha aqui que está representada no desenho. Então, são duas maneiras de olhar. Por um lado, eu posso pensar nesse sistema físico como sendo um sistema composto por várias partículas. Do ponto de vista microscópico, é isso que acontece. Então, tem um monte de bolinha aqui, tem um movimento individual de cada uma delas, essa coisa que a gente já discutiu.
Por outro lado, eu posso pensar nesse monte de partículas aqui junto como sendo uma coisa só. Essa coisa só é esse quadradinho que está desenhado aqui. Então, na verdade, eu estou analisando o movimento desse quadradinho e não o movimento de cada partícula individualmente. Como é que essas duas coisas se relacionam? É isso que a gente vai ver. Mas aí eu vou definir assim, eu vou falar que o momento linear desse quadradinho aqui, se a gente pensar que esse quadradinho vai acompanhar o movimento das partículas, então o momento linear dele vai ser igual, por definição, à soma do momento linear de cada uma dessas partículas individualmente. Então, eu vou chamar simplesmente de P a quantidade de movimento do sistema, do todo, tá? E ele é igual o momento linear da partícula 1 com a partícula 2, com a partícula 3, mais quantas partículas tiverem aqui, tá? Que por sua vez, né, P1, P2, P3 é M1, V1, M2, V2, M2, só escrevendo em termos das massas e velocidades de cada partícula individualmente. Essas duas coisas são análogas, né? Então, a gente define o momento linear do sistema como sendo a soma do momento linear das partículas. Matematicamente falando, não tem enrosco nenhum, né? A gente só fala que isso é igual à soma disso, né? Mas fisicamente, qual é o significado de atribuir um momento linear ao sistema, ao conjunto de todo mundo? Vamos ver como é que isso acontece. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, lembra que eu comentei que as forças elas acontecem em pares, né? Então, sempre que tiver uma força aqui, ó, dessa partícula agindo com essa, tem a reação dela aqui também com a outra e elas têm mesma intensidade, sentido contrário, pela terceira lei de Newton. Não tem nenhuma partícula que interage com alguma coisa que esteja fora do sistema. Por exemplo, a gente podia pensar que tem uma outra partícula aqui fora e que está interagindo com alguma delas ali dentro, né? Então, esse não é o caso. Esse é o caso onde as forças envolvidas nesse sistema são todas forças internas. Não tem nenhuma força externa agindo sobre as partículas. São todas forças criadas entre elas ali. Então, nesse sentido, se eu calcular a força resultante do sistema como um todo, isso aqui vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque lembra que sempre que tiver uma ação vai ter uma reação, que é uma força de mesma intensidade e sentido contrário, né? Então, esta força aqui cancela com esta força aqui. Esta força aqui cancela com esta força aqui. E assim por diante, né? Esta cancela com esta. Esta aqui cancela com esta aqui e assim vai. Então, no final das contas, todas as forças vão se cancelar e não vai sobrar nada. Então, a força resultante que age sobre esse sistema fechado é a soma de todas as forças, que por sua vez vai ser zero, pela lei da ação e reação. O que isso aqui implica sobre o movimento das coisas? Vamos ver. Momento linear, a variação do momento linear é igual à força resultante. Essa é a lei do movimento, né? Segundo a lei de Newton. E a força resultante, por sua vez, é zero, né? Quer dizer, a força que age sobre o sistema, somando todas as forças ali, elas se anulam todas. Então, o momento linear do sistema como um todo, ele vai ter que ser conservado. Porque se não tem força resultante agindo aqui, significa que o momento linear é conservado. O momento linear, de novo, do sistema e não de cada partícula individualmente. Então significa que, lembra que o momento do sistema é igual à soma do momento de todo mundo? Então quer dizer que a soma do momento linear dessas partículas aqui vai ter que ser constante sempre. Isso é diferente de dizer que o momento linear de cada partícula aqui dentro é constante. Isso não é verdade, porque uma vez que... Vamos pegar uma partícula aqui como referência, tá? Vou pegar essa daqui, ó. Essa partícula aqui. Ela está interagindo com outras duas aqui. Então, se ela está interagindo, o momento linear dela não vai se manter constante. O momento linear dela vai mudar ao longo do tempo. Só que o momento linear dela vai mudar de que maneira? Se por acaso o momento linear dela aumentar, significa que o momento linear dessas duas outras partículas que estão interagindo com ela vai ter que diminuir para compensar esse aumento. Então, o que essa conta aqui está me dizendo é isso, que as partículas ali dentro, o movimento delas vai sim ser alterado. Só que ele vai ser alterado de tal maneira que quando a gente somar tudo, o resultado ainda se mantenha constante. Então, essa é a lei da conservação do momento linear do sistema. E aí a gente pode pensar assim, ó.
Aqui está a posição, mais ou menos, das partículas que eu desenhei ali, né? Se a gente colocar um sistema de eixo x e y, né, que dá a localização, a posição das partículas, cada partícula tem a sua própria posição. Mas eu posso olhar esse sistema de longe, ó, vou dar um zoom out aqui nesse desenho, e eu vou olhar esse aglomerado de um monte de partículas aqui de um pouco mais de longe. Se eu fizer isso, eu vou provavelmente ver uma figura assim, né? Então, olhando um pouco mais de longe, essas partículas aqui estão concentradas dessa maneira. E se eu for olhando mais e mais e mais de longe, uma vez que o sistema de eixo x e y já está determinado num lugar bem específico, cada vez mais eu vou ver que essa concentração aqui acontece num ponto específico do plano XY, né? Se eu olhar mais de longe ainda, de tal maneira que eu nem consiga mais distinguir qual partícula que é qual, vou ver só um aglomerado de partículas aqui. Só que esse aglomerado ele tem uma localização, uma posição. Então essa posição aqui, a posição do aglomerado, ele define, de certa maneira, a posição do sistema. E a gente costuma chamar isso daqui de centro de massa. É um ponto que representa a concentração de massa no espaço. Tá? Então, esse ponto aqui ele tem uma posição, dado por esse vetor posição. Vetor posição, esse cm aqui, para a gente lembrar que é do centro de massa. Então, o vetor posição do centro de massa é esse daqui. Quando a gente está olhando o sistema como um todo, lembra que o sistema tem um momento linear? Então, na verdade, o que a gente está vendo é o movimento do centro de massa desse sistema. Eu não quero saber como que cada partícula aqui individualmente se comporta, porque isso significa resolver a equação de movimento para cada uma delas, né? Mas eu quero saber como é que o sistema se comporta como um todo. Quer dizer, se eu olhar de muito longe essa dança de partículas, o que eu vou ver na prática, né? Esse é o movimento do centro de massa. Então, o centro de massa geometricamente tem essa interpretação, mas algebricamente, como é que a gente relaciona essas coisas, né? Vamos ver. Por enquanto, o que eu sei é isso aqui, que o momento linear do sistema é, por definição, a soma do momento linear de todo mundo, de cada partícula, né? E isso, por sua vez, também é constante, porque lembra que as forças são todas forças internas? Então, o momento linear do sistema se conserva. Significa que é aquela coisa, né? Se o P2 aumentar, o P1 ou o P3 ou algum outro vai ter que diminuir na mesma proporção, né? Tá tudo de tal maneira que a soma se mantenha constante. Do lado direito, eu sei o que é o momento linear da partícula 1, eu sei o que é o momento linear da partícula 2, da partícula 3, etc. Isso é o produto da massa 1 com a velocidade 1, massa 2, velocidade 2 e assim vai. Do lado esquerdo, eu tenho um sistema, momento linear do sistema. E como é que eu posso... Será que tem uma maneira de representar esse sistema por um ponto, pelo movimento de um ponto? Tem, que é o centro de massa que a gente estava conversando. Então, o que representa, o que significa o momento linear do sistema? Significa o momento linear do centro de massa. O que é o centro de massa? Ele tem uma massa, que eu vou chamar de emissão. O que essa massa representa? Ele representa a massa do sistema inteiro, a soma de todo mundo, né? Deixa eu voltar alguns desenhos aqui. Então pensa, cada partícula tem a sua própria massa, né? Mas se a gente juntar todo mundo aqui dentro de um balãozinho, esse balãozinho vai conter toda aquela massa que tinha de cada partícula. Então, a massa do centro do sistema vai ser a soma de todo mundo. M1 mais M2 mais M4, quantas tiverem. Tá? Então, isso é a massa total do sistema. E o que é velocidade do centro de massa? Bom, a gente já definiu o que é centro de massa, então a velocidade do centro de massa é a derivada da posição, né? Eu sei o que é a posição do centro de massa, então a velocidade é, por definição, a derivada no tempo disso daí. Da mesma maneira que a velocidade ela é a derivada da posição 1 para a velocidade 1, derivada da posição da partícula 2 para a posição 2 e etc. E aí, olha que legal, eu tenho uma equação que tem a derivada do tempo de um lado e tem derivada do tempo de outro lado, né? Eu posso colocar em evidência essas derivadas aqui e uma maneira disso aqui estar correto é dizer que, se a gente tirar todas essas derivadas, sobra simplesmente que emissão vezes o vetor posição do centro de massa é igual a essa continha aqui. Ó, M1 R1 mais M2 R2, R3, etc. O significado dessa conta aqui é o seguinte. O lado direito da equação tem um monte de coisas que são conhecidas. Ó.
eu sei quem é a massa 1, eu sei quem é a posição 1. Opa, a massa 1 é a massa da partícula, da primeira partícula. R1 é a posição da primeira partícula. M2 a massa da segunda partícula e assim por diante. Então essa conta aqui é uma conta bem determinada, bem estrita. Eu posso pegar e fazer essa conta simplesmente. E a posição do centro de massa ele é definido então como sendo essa espécie de média aqui. Observe que isso que a gente está fazendo é muito parecido com calcular a média, né? A gente está somando a posição da partícula 1 com a posição da partícula 2, com a posição da partícula 3, com a posição de todas as partículas, pega o resultado e divide por m, que é a massa total. Então, de certa forma, a posição do centro de massa ela é uma média das posições. É a média da posição de todas as partículas. Só que essa média ela depende muito da massa individual de cada partícula, porque olha só, não é só a posição que aparece aqui, é a posição multiplicada pela massa. Então isso aqui é uma média ponderada, na verdade. É uma média que tem um peso. A contribuição de cada termo para a média vai ser tão maior quanto maior for a massa da partícula. Então é uma média ponderada pela massa das partículas. Esse é o termo correto, a gente dizer que a posição do centro de massa é a média ponderada pela massa das partículas da posição de todas as partículas, que é o que está escrito aqui. Então, olha só, significa que se o sistema é composto por essas partículas aqui em laranjado, né, a gente vai representar o centro de massa desse sistema por uma partícula que tem cuja massa total seja a massa de todo mundo, e a localização dela vai ser a média da distribuição dessas localizações. Só que os termos que têm maior massa, como aqui, por exemplo, eu estou representando com a bolinha maior, né? Então, eles contribuem mais para a média. Então, o centro de massa ele vai ficar mais próximo das partículas que têm massa maior e mais afastado das partículas que têm massa menor. Então, a concentração vai ser onde realmente tiver mais massa, tá? E isso aqui vai fornecer um vetor, que dá justamente a posição do centro de massa. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala que o momento linear do sistema é constante, a gente já interpretou ele dessa maneira, né? Falar que a soma de todo mundo é constante significa que se o momento linear de uma partícula diminuir, o das outras tem que aumentar, de tal maneira que essa soma se mantém constante. Beleza, isso a gente já discutiu. Agora, o que significa dizer que o momento linear do sistema é constante? Agora que a gente já sabe que o momento linear do sistema é o movimento do centro de massa, dessa partícula aqui, ó. E essa partícula hipotética, né, virtual que a gente desenhou aqui, que representa a massa total do sistema. Seja lá qual for o movimento dessas partículas aqui, que pode ser inclusive todo bagunçado, né, uma interage com a outra, que interfere no movimento da outra, etc, etc. O movimento do centro de massa vai ser um movimento com velocidade constante. Vai ser um movimento cujo momento linear é constante. Então significa que o movimento do centro de massa, já que a força resultante é zero, é um movimento com velocidade constante, velocidade vetorial constante. Ou seja, o centro de massa do sistema vai se movimentar em movimento retilíneo uniforme, em linha reta, como representado aqui nesse desenho. Eu não sei como que as partículas se comportam individualmente. Em geral, esse movimento aqui vai ser muito bagunçado. Mas quando a gente olha para o centro de massa do sistema, o centro de massa sempre se mantém em movimento retilíneo uniforme, com essa velocidade constante, dado o fato de que as forças envolvidas são todas forças internas. A única maneira do centro de massa não se movimentar em linha reta, com velocidade constante, é se existir alguma força externa ao sistema agindo sobre ele, como por exemplo, aqui a gente estava falando, né? Essas partículas aqui, elas interagem entre si. Mas se tivesse uma partícula aqui fora, ó, que não faz parte do sistema, mas que está interagindo com alguém ali dentro, aí isso sim teria a capacidade de alterar o movimento do centro de massa, fazendo com que ele não andasse em linha reta. Mas quando as forças são todas forças internas, não tem escapatória. O movimento do centro de massa vai ser sempre um movimento retilíneo uniforme, conforme ilustrado. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre a teorema da energia e trabalho.